Quero saudar os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. É mais uma oportunidade tão maravilhosa que temos de cultuar ao nosso Deus. Já estudamos a palavra de Deus, já demos início ao nosso culto, louvando, adorando, ofertando não só as nossas ofertas financeiras, mas também o nosso tempo e a nossa adoração ao nosso Deus. E eu quero nesta ocasião falar sobre os indoutos e inconstantes, não os inconstantes, indoutos e inconstantes. Nós vamos entender no decorrer da mensagem. Confesso que eu fico assim alegre e até mesmo admirado com o nosso Deus, que através do Espírito Santo põe sempre a palavra no nosso coração, de acordo com o que nós precisamos ouvir ou com o que foi tratado no culto. Na escola nós falamos diversos pontos voltados para esta mensagem. E uma dos incentivos foi ler a palavra de Deus, buscar mais na palavra de Deus, procurar imitar a Paulo, que foi um grande conhecedor da palavra do nosso Deus e um grande doutrinador. E aqui nós vamos ler agora uma passagem onde Pedro nos fala a respeito dos indoutos e inconstantes. E ele cita o apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. Vamos ler segundo a Pedro, segundo carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Segundo a Pedro, capítulo 3, do 14 ao 18, só a parte A do versículo 18. Diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há muitos pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. No nosso estudo nós falamos da vinda de Jesus. Paulo estava preparado, tão seguro e tão convicto, e sem declarar nada, sem pensar Deus na parede, ele expressou que ele já tinha terminado a sua carreira, tinha combatido um bom combate, guardado a fé, e que desde aquele momento lhe estava guardada a coroa da justiça, a qual Deus preparou não só para ele, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. E nesse capítulo 3, Pedro fala sobre a vinda do Senhor Jesus, fala sobre os falsos mestres, as falsas doutrinas, fala sobre pessoas que se infiltraram na igreja e começaram a dizer que Jesus praticamente não viria a nada. Ele fala desse tipo de coisa. E o interessante é ele citar Paulo e dizer que Paulo, em todas as suas cartas, já tinha advertido os irmãos sobre isso. Ele escreveu aqui para os crentes da Ásia Menor. Ele escreveu a sua carta entre o ano 66 e 68. E me chamou a atenção quando ele fala assim, Paulo, vamos ler, Paulo fala disso em todas as suas epístolas, entre as quais há muitos pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Ele diz que Paulo fala disso em todas as suas epístolas. Aí eu parei para pensar. Pedro certamente leu todas as epístolas de Paulo. Pedro certamente leu todas as epístolas de Paulo. E aqui ele adverte sobre os escarnecedores, falsos mestres, falsos profetas. Nós podemos ver isso do capítulo 2, versículo 1 ao 3, e do capítulo 3, versículo 17, que está dentro de onde do texto que nós lemos. Se ele leu todas as epístolas de Paulo, é sinal de que Pedro não era analfabeto, como alguns dizem.
Eu mesmo já baseado numa passagem em Atos dos Apóstolos, quando Pedro é chamado diante de Anás e Caifás, de Alexandre, de um tal de João, dos doutores e dos principais dos povos, para esclarecer a respeito da cura daquele paralítico. Quando Pedro abriu a boca para falar, diz ali que Anás e Caifás, os doutores, ficaram abismados. Como é que esses homens sabem tudo isso, se eles não têm letras, se eles não têm estudo? Então, com base a isso, se pode indagar que Pedro fosse um analfabeto? Não, Pedro sabia ler. Ele cita aqui todas as cartas de Paulo. Se nós formos observar, Pedro escreveu entre anos 66 a 68. A primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas, que foi no ano 49. Então, mais ou menos 20 anos antes de Pedro escrever, Paulo já tinha escrito. E como Paulo era um doutor da lei, antes um perseguidor da igreja, teve muito tumulto, muito comentário a respeito da conversão de Paulo. Uns acreditavam, os outros não. Certamente Pedro, vamos ver se esse camarada se converteu mesmo. E o único jeito que ele tinha era observar a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, os ensinamentos de Paulo. E para isso ele precisava ler as suas cartas. Eu fiz umas anotações interessantes aqui. Paulo escreveu Gálatas no ano 49. Depois, em 51, entre 51 e 52, ele escreveu o 1º e 2º Tessalonicenses. Depois, em 55, entre 55 e 56, ele escreveu a carta aos Coríntios. E a de Romanos, nós sempre citamos aqui, foi no ano 57. E as demais cartas de Paulo variam entre 62 a 67. Então foram antes das epístolas de Pedro. Por isso que eu creio que ele tenha lido realmente todas as cartas de Paulo. Porque certamente ele achou interessante o modo de Paulo ensinar. E se nós formos observar, os ensinamentos de Paulo eram muito voltados para a salvação pela fé, para as coisas da lei, para a volta do Senhor Jesus. E Pedro, em suas duas cartas, frisa muito a volta do Senhor Jesus, frisa muito os falsos mestres, os escarnecedores, aqueles que diziam, desde a época dos nossos pais já morreram, e Jesus não veio, e ensinava isso para a igreja. E na escola nós estudamos Paulo falando acerca dos tempos e das estações, não necessários que vos escreva. Em outra parte, ele fala que era para o povo não se assustar, não se agitar, não estar com a mente confusa com respeito da volta de Jesus, porque não seria assim antes que viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Então Paulo foi o que mais combateu os falsos mestres, as falsas doutrinas e as falsas heresias. E em suas duas cartas, Pedro faz questão de frisar isso. Então isso nos comprova de que quando ele cita aqui que Paulo escreveu, admoestando em todas as suas epístolas, eu creio que realmente Pedro tenha lido a sua epístola. A epístola que mais se aproximou da época em que Pedro escreveu foi de 2 Timóteo, que Paulo escreveu no ano 67. Pedro escreveu entre 66 e 68, não se sabe a data certa, mas está dentro desse período. Até mesmo os evangelhos também foram escritos entre os anos 55 e 63. Os três primeiros, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas. João já escreveu entre os anos 80 e 95, então foi até depois da época que Pedro escreveu. E aqui ele cita Paulo, não cita João, não cita os outros apóstolos, citam todas as cartas de Paulo. E eu creio que ele deve ter lido as 13 cartas do apóstolo São Paulo. Então isso nos mostra que Pedro não era analfabeto. Pedro sabia ler. Talvez ele não fosse um teólogo como Anás e Caifás, ficou admirado. Esse camarada não tem estudo, ou seja, ele não tem formação teológica, não tem formação catedrática. Como que ele sabe todas essas coisas? Aí alguém veio e certamente disse, mas eles estavam com Jesus. Eu gosto muito dessa passagem, porque em Cristo estão escondidos, irmãos, todos os tesouros da ciência
e da sabedoria. Pedro era um pescador, era pobre, era um homem muito simples. Esta passagem que nós citamos aqui está em Atos 3, do versículo 12 ao capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ler só o versículo 13 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Mas não me deixa, gente. Versículo 13, como diz, Pedro e João perante o Sinédrio. Então eles, quer dizer, os sumos sacerdotes, né? Olha aqui, ó, diz aqui no versículo 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, né? E se doeram muito que se ensinassem ali. Aí mais na frente, fala aqui no versículo 5, e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Colocaram eles no meio e foram ouvir o que eles falaram. Aí no versículo 13 diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que haviam estado com Jesus. E certamente alguém chegou e falou com Jesus, mas eles estavam com Jesus. Então Pedro, segundo esta palavra, ele era tido como um indouto. Mas não indouto com o mesmo sentido com que ele escreveu no capítulo 3 da sua segunda carta. Ele não era teólogo ou não tinha um curso superior, como hoje é muito comum, né? As pessoas terem segundo grau, até mesmo para trabalhar, para ser lixeiro no Brasil, daqui a pouco vão exigir segundo grau. Né? E graças a Deus que as coisas estão caminhando para este modo, é como aqui na Europa, tudo aqui tem que ter formação. Então, Pedro não tinha nenhuma formação catedrática, mas ele conhecia as Escrituras. Eu marquei aqui o significado da palavra indouto. Indouto significa alguém que não tem conhecimento. No caso aqui, conhecimento secular ou teológico, Pedro não tinha, mas conhecimento da palavra de Deus ele tinha. Porque quando o povo achou que estava todo mundo bêbado, no dia de Pentecostes, o que Pedro fez? Citou a palavra de Deus, isso é o cumprimento que está escrito em Joel. Se nós vermos aqui, Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, do versículo 12 ao 4, versículo 13, nós vamos ver que ele realmente conhecia a palavra de Deus. Ele só não era um teólogo. Então, indouto significa alguém que não tem conhecimento, ignorante, analfabeto, tolo, nécio. Pedro cita os indoutos e inconstantes no seu versículo. Volta em primeiro, 2 Pedro, capítulo 3, volta por favor no versículo 16. Presta bem atenção num detalhe aqui. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes. Ali ele está falando de uma categoria só de pessoa, com duas atitudes. Ele não disse ali os indoutos e os inconstantes. Então ele estaria falando de indouto e inconstante. Ele generalizou indoutos e inconstantes. Então o indouto, como disseram, é o ignorante, o analfabeto que não tem conhecimento. Isso deixa para a gente bem claro que a inconstância desses indoutos aqui é justamente pela falta de conhecimento. E pelo fato deles não conhecerem, não saberem, né, as coisas de Deus, muitas das vezes por falta de leitura, ou por falta de participar de uma escola dominical, ou por falta de prestar atenção no que está sendo ensinado na igreja, no que está sendo pregado.
ou daquilo que ele mesmo lê na palavra, se lê, porque muita gente não está se preocupando com a leitura da palavra de Deus, e Pedro aqui nos exorta a lermos a palavra de Deus. Nós vamos ver isto aqui, pelo fato das pessoas serem indoutas, nos vários sentidos, ou por vários motivos que as tornam indoutas, elas se tornam inconstantes. E eu peguei aqui o significado de inconstante. É vacilante, inseguro, infiel e um termo mais pesado, falsos e levianos. O inconstante, ele é uma pessoa que vacila, ele não tem determinação, não tem firmeza naquilo que fala, naquilo que faz, não é uma pessoa de compromisso, não é uma pessoa que tem a responsabilidade, principalmente com seus compromissos, seja familiar, seja no seu trabalho ou principalmente na casa de Deus. Ele é inseguro, ele não sabe onde ele se firma. Inseguro é alguém que não tem segurança nenhuma. Ele não tem um ponto de apoio, ele não está plantado na casa do Senhor. Nós ouvimos falar muito que hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar de pastores itinerantes. E aqui em Berlim eu vim conhecer crentes itinerantes. Já me disseram que não, pastor, eu quero ficar ligado, preso, né, debaixo de homens, não. Eu vou ali, eu vou aqui, vou lá. Amém, mas e quando Jesus vier, onde que ele vai te encontrar? A Bíblia fala que o justo está plantado na casa do Senhor. O justo tem o seu prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, tem prazer na comunhão, tem prazer em congregar com seus irmãos. O justo se submete à autoridade de um superior, no caso aqui do seu pastor, ou dos obreiros, ou do seu professor de escola, ou do seu líder de grupo, ou até mesmo do seu chefe lá. O justo, ele é submisso, ele tem firmeza, os pés dele estão firmados. Ele não está construído sobre a areia, mas sim sobre a rocha. Então, pelo fato de serem indoutos, se tornaram vacilantes, inseguros, infiéis, e em muitos casos, falsos e levianos. E isso tudo está de acordo com o significado da palavra inconstância. Insegurança. A Bíblia nos adverte sobre isso em Oséias 4:6. Alguém pode ler? Olha o que acontece com alguém que é inconstante, que é indouto ali, ignorante, não tem conhecimento das coisas de Deus. Olha o que acontece com ele. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E aí fala dos sacerdotes, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Tem uma tradução que fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a pessoa que não tem conhecimento, não busca o conhecimento, né? Eu estou falando aqui no caso do conhecimento de Deus, do conhecimento da sua palavra, da sua lei, o conhecimento espiritual. É isso que importa para o cristão. Ele se torna uma pessoa inconstante e assim como ele se esquece da lei de Deus, Deus também vai se esquecer deles. Mas ele está falando dos sacerdotes. E o que é que nós somos? Nação eleita, povo santo, sacerdócio. Então nós somos os sacerdócios santos, como diz Pedro em sua carta. Então esta é a condição daquele que se põe na situação de indouto e inconstante. Ainda João 5,39. Desculpa. Aqui é Jesus repreendendo os fariseus, os doutores da lei.
E ele está usando o verbo ali no presente, examinais, e não examinai. Ele não está falando no imperativo, ó. Examinai, examine, está dizendo, examinai essas escrituras, ou seja, vocês estão examinando, vocês examinam, porque vós cuidais ter nelas da vida eterna, e são elas que de mim testificam, foi o versículo 40. E não quereis vir a mim para ter vida. Então, examinando as escrituras, nós vamos receber a vida eterna. Paulo fala para Timóteo que esta palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Paulo escreve, parece que aos Coríntios, né, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então, tudo é a palavra de Deus. Se eu negligencio o estudo, a leitura, a explanação, a pregação da palavra de Deus, eu vou me tornar um analfabeto espiritual. Aí eu vou me incluir lá onde Pedro diz que os indoutos e inconstantes torcem. Torcem por quê? Porque não sabem, não conhecem. Né? E por serem indoutos, não têm a capacidade de interpretar corretamente a palavra de Deus ou de tirarem as suas dúvidas, né? Em casos de dúvida. Tiago 1, versículo 21, só a parte B, ele nos fala também uma coisa muito importante ligada a isso aí. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O indouto e o inconstante correm risco de perder a salvação. Por quê? Porque ele não recebe a palavra de Deus. Muitos são indoutos porque têm problema de saúde, problema de entendimento. Quanto mais a pessoa lê e estuda, mais a mente dele se abre. E tem pessoa que tem a mente fechada, cara, tem uma capacidade muito reduzida de compreensão. Nesses casos, eu creio que Deus haja com misericórdia, porque a Bíblia fala que nem o louco errará o caminho que conduz à salvação. Nem o louco errará o caminho. A Bíblia nos diz isto aí. Então, a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. E Pedro, no capítulo 1 da sua segunda carta, né? 2 Pedro 1, versículo 16, o 19 e o 20. Gostaria que a irmã hoje lesse. 2 Pedro 1, 16, 19 e 20. Porque não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Volta no 19, por favor. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então é a palavra de Deus que vai nos pôr em perfeita comunhão com o Senhor Jesus. É a palavra de Deus que vai fazer que o nosso coração se encha de Jesus, se encha da sua luz, se encha da sua glória e que bote fora toda treva, toda escuridão, toda falta de entendimento. E com isso faz com que nós não sejamos indoutos e inconstantes, mas sejamos firmes. E em que? A palavra dos profetas. Pedro citou a palavra dos profetas porque naquela época se pregava muito o Velho Testamento, mas aqui ele cita Paulo também, então ele cita também o Novo Testamento. E esse é o ponto principal, irmão, dessa segunda carta de Pedro. No capítulo 3, versículo 1 e 2, ele nos dá o ponto desta mensagem. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, que tem ânimo que não é sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas
e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, do meio da água subsiste. Tá bom aí, volta no versículo 1. Aliás, versículo 2. Isso. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, para que nós possamos crescer na graça, renovar o nosso entendimento e sermos transformados por essa renovação, nós precisamos buscar a palavra de Deus, como dito pelos profetas, e o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E onde estão os seus mandamentos? Na sua palavra. Eu marquei para ler aqui, o comentarista faz um comentário interessante aqui a respeito do propósito desta segunda carta de Pedro. E presta bem atenção, que se nós observarmos o que o comentarista fala, nós vamos ter como texto áureo dessa carta os versículos que nós lemos. Presta bem atenção. Ele diz assim: Pedro escreveu para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo. Ali apareceram falsos ensinamentos, né? Dizendo que Jesus não tem nada. É como aconteceu lá com os Tessalonicenses. E além de outras doutrinas estranhas que foram introduzidas. Então, a buscar com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo, para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. Pedro resume o propósito do livro em capítulo 3, 17 e 18. Foi onde nós lemos. Isso me chamou muito a atenção. Onde exorta os crentes verdadeiros a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos, como diz no versículo 17, e a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz no versículo 18. E hoje, irmãos, essas advertências são para nós. Ele escreveu para os crentes da Ásia, mas nós hoje aprendemos a doutrina dos apóstolos. Então essas exortações para crescermos no conhecimento de Cristo, examinarmos a sua palavra, são para os nossos dias. Podemos ler ainda Romanos 15, versículo 4, gostaria que o próprio Vinícius lesse, por favor. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Não só para o nosso ensino, porque através deste ensino, nós, através da paciência e consolação dessas Escrituras, nós vamos ter esperança. Leia ainda 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para que o homem de Deus seja 16 também. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Seja perfeito e não um indouto e inconstante. O crente perfeito é um crente conhecedor, ele conhece o seu Senhor, como Paulo disse, porque eu sei em quem eu tenho crido. E nós sabemos em quem nós temos crido. Se nós não sabemos, ou se alguém ainda não sabe, leia mais a palavra de Deus. Ainda 1 Timóteo 4,
versículo 13, só a primeira parte do versículo. Persiste em ler, exortar e ensinar. O até que eu vá, ele estava dizendo para Timóteo, mas nós devemos pegar essa parte, persistir em ler o quê? A palavra de Deus, exortar e ensinar. Numa de suas cartas a Timóteo, parece que, né, segundo Timóteo, Paulo fala para ele vir depressa ter com ele. E para pegar a capa que ele tinha esquecido, os livros e principalmente os pergaminhos. Então Paulo era alguém que mesmo depois de convertido, recebido a graça e a revelação do Senhor Jesus Cristo, ele continuava lendo. Os livros que ele cita aqui, eu não creio que eram livros seculares, mesmo que sejam livros cristãos. Eu creio que os livros que eles citam aqui eram os livros do Velho Testamento, eram os escritos dos apóstolos. Os pergaminhos podem ter sido até próprios comentários e estudos que ele fez. E ele exorta Timóteo a persistir em ler. Tem muitos irmãos meus que leem muito. Eu vejo até no Facebook, eu fico admirado. Coloca lá a foto do livro, mais um para a coleção, mais um que eu já li. Aí eu pergunto, amém, você leu o livro? Teve um bom comentário? Quem é o comentarista? Sobre o que ele fala? Como que ele interpreta? Quem é ele? Quem é a vida dele? Porque eu conheço escritores de livros que nem evangélicos direito são, gente. Se intitulam pastores, mas na verdade são verdadeiros lobos. São pessoas que têm a vida toda desconcertada. Aqui mesmo em Berlim nós conhecemos pessoas assim. Não vamos citar nome. E não estou ofendendo ninguém. Mas é para que se saiba de quem você está lendo. De quem você está aprendendo. O que você está comendo. De que você está se alimentando. Persiste em ler. Vai lendo. E se são bons livros. Livros de pessoas idôneas. Teólogos idôneos, pastores idôneos, eu te pergunto, você lê só os comentários dele ou lê também as referências que ele escreve para fazer como os crentes de Berea? Ouviram Paulo pregar, ensinar, anotava, chegava em casa, vamos ver se é desse jeito mesmo que ele falou. Será que todos os que leem muitos livros fazem isso? Normalmente pega o livro, lê no ônibus, lê na rua, lê até mesmo em casa, mas deixa a Bíblia de lado e vai ler. Aí o comentarista fala alguma coisa e cita referência. Ele nem pega a Bíblia para conferir as referências que são certas. Por isso que eu não creio que Paulo estivesse mandando Timóteo ler qualquer livro. Eu creio que eram as Escrituras. Eu creio que eram as Escrituras. Tanto é que ele fala para Timóteo certa vez que desde a infância ele sabia as sagradas letras que o podiam fazer sábio para a salvação. E sábio é o contrário de indouto. Se faz sábio para a salvação, ele vai te dar convicção, ele vai te dar determinação, ele vai te dar integridade, ele vai te dar firmeza. Você não vai ser leviano, não vai ser falso, não vai ser inconstante, vacilante e inseguro. É muito profundo, gente. Vamos aplicar mais tempo à leitura da palavra do nosso Deus. Pedro fala isso aqui no capítulo 3, versículo 1 e 2, acho que nós já lemos. Devemos nos aplicar à leitura da palavra de Deus para não decairmos da nossa firmeza, como ele diz em 2 Pedro 3,17. Olha o que Pedro fala ali. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, quer dizer, o que ele falou antes ali, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, ou seja, desviais da vossa fé, da vossa segurança, da vossa convicção. Ou seja, não seja inconstante. Ainda leamos Efésios 4,14. Diego, pode ler?
para que não sejamos peregrinos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esse versículo Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse versículo 14 está dentro do que nós falamos. Eu leio muitos livros, mais um livro, mais um para coleção, eu já li 500 livros, mas leu conferindo as referências, ou vai ser um menino inconstante, um douto e inconstante, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, qualquer novidade que surge, ele abraça. Por quê? Porque ele não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Não conhece o ensinamento genuíno da palavra de Deus. Leia ainda, Diego, Hebreus capítulo 13, só a primeira parte do versículo 9. Não vos deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas. É isso aí. Mas para que você não se deixe levar por doutrinas várias e estranhas, é preciso que você conheça a verdadeira doutrina. A doutrina bíblica é uma. Cristo é o fundamento. Várias doutrinas. E além de serem várias, são estranhas. Muita coisa estranha está entrando dentro da igreja hoje, irmão. Eu não falo da nossa igreja somente, não. Da igreja de modo geral. Eu não estou citando denominação A, B, C ou D. O povo de Deus está analfabeto. O povo de Deus está indouto. O povo de Deus está perecendo. O povo de Deus está inconstante. Porque estão se deixando levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Nós já citamos aqui várias ocasiões. Hoje em dia não se preocupam mais com a volta do Senhor Jesus, no sentido de estarem preparados. Hoje em dia não se prega mais a santidade, o inferno. Não se prega mais sobre o pecado. Hoje em dia é inovações de tudo quanto é jeito na igreja para atrair as pessoas. A pessoa gosta de clube, então vamos transformar a nossa igreja num clube. É tudo preto, luz negra, é problema de quem faz. Eu não estou criticando, estou dizendo que biblicamente não está certo. Que a casa de Deus é um local santo, é um local de oração, é um local onde nós entramos para sentir a presença, o perfume de Jesus Cristo, e não nos sentir como se estivesse numa discoteca lá fora. Isso eu já vi na minha cidade, isso há muitos anos atrás. Já estou com 21 anos na Europa, eu estava no Brasil ainda. Uma determinada igreja, que eu não vou citar nome, né, que estava muito na moda isso aí fizeram lá a igreja igual um clube, todo mundo dançando, pulando trenzinho, uns hippies pararam lá fora e entraram lá dentro, dançando, fumando, quem sabe até maconha lá dentro. Onde está o respeito? Não, tem que se fazer de fraco para ganhar os fracos, de touro para ganhar os touros. Então eu vou me fazer de maconheiro para ganhar um maconheiro? Não, senhor. O que prende o jovem na casa de Deus é a palavra. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Já vencestes o maligno e a palavra de Deus habita em vós. Hoje, para prender os jovens na igreja, vale tudo, irmão. Vale tudo. Tem até passinho do Michael Jackson que eu nem sei fazer, graças a Deus. Então, estão fazendo o que? Por falta do conhecimento, transformando um local santo em um local profano. É luz negra, é canhão de luz, é fumacinha. O espaço para a palavra de Deus é muito pouco, e quando tem, é voltado para massagear o ego, é voltado a ensinar as pessoas a olharem para as coisas desta terra. É voltado para tirar a atenção da igreja de que nós estamos caminhando para o céu. Eu não estou servindo Jesus para ter uma vida melhor, um carro melhor. Não, isto aí é isso aqui, ó. É o meu curso, é o meu trabalho. E Deus honra o nosso trabalho e faz prosperar a obra das nossas mãos. O Salmo 1 diz que o justo, tudo quanto fizer, prosperará.
buscar. Mas antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na medida de dia e de noite. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. Essas coisas quais? Lá falava, comer, beber e vestir. Não é o que o povo se preocupa hoje? As pessoas são julgadas por isso tão bem por causa da roupa. Você entra numa loja para comprar um tênis com um raleio aí de feira todo rebentado, vendedor nem chega perto. Você entra com um Nike, o que você deseja? Aliás, o que o senhor deseja? Tinha uma marca de jeans chamada Urângula. Não estou fazendo propaganda não, mas tinha uma propaganda desse jeans interessante. Eu não sei quem conheceu Urângula, talvez seja da época de vocês. Fala dos anos 70, dos anos 80, até início dos anos 90, era muito famosa. Urângula. Aí a propaganda era: o mundo trata melhor quem se veste bem. E eu não quero ser tratado bem pelo mundo, não. Eu quero que o mundo olhe para mim e veja que eu sou diferente deles. Eu quero que o mundo olhe para mim e pense assim, ó, esse camarada não é daqui não, ó. É Bíblia, acho que ele está em outra dimensão. E realmente nós estamos em outro patamar mesmo. Que o nosso compromisso é com o céu. E como nós vimos num dos versículos anteriores, é a palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo, mas Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Ele. Ele disse que as palavras dele são espírito e vida. Então quer ter vida, quer ter espírito, quer ter força, quer ser próspero, já que estamos vivendo a época da prosperidade, busque a palavra de Deus, porque tendo prazer na lei do Senhor de dia e de noite, o Salmo diz que tudo quanto você fizer irá prosperar. Olha, fuja dos falsos mestres, fuja dos falsos profetas, fuja da falsa religiosidade, isso envolve o sistema de culto, fuja das falsas doutrinas, cuida de ti mesmo e da tua alma. Devemos ter essa preocupação, irmão, em procurar conhecer mais o nosso Deus. Oséias também ele escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então, o nosso Deus, como ele disse, conheçamos. Então, para que conheçamos, nós ainda não conhecemos. E devemos não somente conhecer, como continuar a conhecer o Senhor. E isso é através das suas palavras, como Jesus disse para os sacerdotes: examinai as Escrituras, que nelas têm a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quer conhecer mais o teu Senhor? É através da palavra, não é através de profecia, de balabalá, de culto. Não. Você vai ter experiência com Deus é através da sua palavra. O que atraía os jovens antigamente e eles ficam de bobeira. Culto jovem era uma coisa linda. Parecia que eram duas igrejas em uma. O pastor falava: domingo o culto é com os jovens. Aí muitos velhos ficavam em casa e a igreja vai ficar vazia, lotada. Mas de onde está saindo tanto jovem assim, que se quando os anciãos estão aqui, parece que é o mesmo povo? É porque o povo tinha sede do conhecimento de Deus. O povo tinha sede de crescer no conhecimento de Deus. Quantos jovens pegavam a palavra de Deus para dar um testemunho, faziam uma pregação, que muitas das vezes o próprio pastor não tinha nem aquela revelação que aquele jovem tinha. E hoje, para se prender o jovem na igreja, é tanta coisa, tanta parafernália que estou introduzindo dentro da casa de Deus. Então, cuida de ti mesmo e da tua alma. Colossenses 2, 18 e 19, queria que a Uchi lesse. Colossenses, capítulo 2, versículo 18 e 19. Ninguém vos domine é o prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que
que não viu, estando debalde lixado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Tem muita gente sendo dominada hoje, mas não pelo Espírito Santo. Não estão sendo cativos a Cristo, à obediência a Cristo. Estão cativos aos homens e daquelas pessoas que falam até o que não viu. Tem quanta gente estão dando aí testemunhos, pregando coisas que ele mesmo não vive, nunca experimentou e nunca sentiu. Nós devemos fugir dessas coisas aí. Esta sim é a porta larga que Jesus falava. Eu já falei aqui em outras ocasiões. Durante muitos anos eu interpretava porfiar e entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição e muitos entram por ela. Poucos entram pela porta estreita. Então, a porta larga é o mundo. Mentira, o mundo não é uma porta, porque o mundo já é um maligno. E aqui se fala de porta de salvação. Um jovem chega para Jesus e fala: Senhor, são poucos os que se salvam. Então a questão ali era a salvação. E o mundo não oferece salvação para ninguém. A porta larga que Jesus fala aqui é a porta que você vem como está, fica do jeito que você quiser. Vem aqui, não se preocupa comigo, com as minhas coisas. Vem aqui, mas não tenha comunhão comigo. Vem aqui e busque só o que eu posso dar, mas não busque quem eu sou. A porta larga é a porta da falsa religiosidade. Vamos ver Mateus 7, 13 a 15, fala da porta. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 15. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, se pensar, eu particularmente pensava que essa porta larga era o mundo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Aqui ele dá a resposta de onde está a porta larga. A porta larga são aquelas igrejas, são aqueles pregadores, são aqueles falsos profetas que chegam vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Essa é a porta larga. Então a porta larga é a porta das facilidades. É a porta que você entra e se sente como se estivesse no mundo. É a porta onde você vem quando não tem mais onde ir, não tem nada para fazer. Hoje é domingo, o tempo está frio, está chovendo, não dá para ir para a praia, não dá para ir para o campo ver o jogo do Flamengo, do Botafogo não, porque o Botafogo está sempre rebaixado. Descontei, te deu troco agora. Pode ficar com o troco aí. A porta larga é o que nós estamos vendo hoje. É a porta chamada apostasia. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala que nos últimos tempos muitos dariam ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E para nós combatermos isso, temos que conhecer a palavra de Deus. Não podemos ser indoutos, porque se formos indoutos, seremos inconstantes, inseguros, estaremos aí à mercê desses lobos devoradores. Então a palavra de Deus é a nossa proteção. Lemos ainda nesse mesmo capítulo, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como podemos fazer a vontade de nosso Deus? Onde nos vem ensinada, onde nos vem expressa a vontade do nosso Deus? É na sua palavra. Vamos ver ainda do 24 ao 27. Aqui dentro desse texto nós encontramos a palavra constância. E lá Pedro fala indoutos e inconstantes. Então, aqueles que vivem na inconstância. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então aquele que ouve e pratica. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre,
Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem vê a palavra constância dentro deste versículo? Quem vê a palavra segurança dentro deste versículo? Quem vê a palavra determinação dentro deste versículo? Quem vê a palavra fidelidade dentro deste versículo? Isso está ligado a quê? A palavra de Deus. Então temos que ouvir, praticar, examinar, estudar, e não ler como um livro de história qualquer. Como dissemos, muita gente lê muitos livros. Já li 200, 500 livros. Eu te pergunto, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ou pelo menos um dos livros completamente, meditando. Gente, é muito sério isso. Vou fazer uma pergunta, até marquei aqui. Você ama Jesus? Nós amamos Jesus? Tem até um que fala, né? Eu te amo mais do que tudo, te adoro, ó poderoso Deus, não tenho outro bem além de ti. Isso está escrito, foi Jó quem fala, não tenho outro bem além de ti. Na terra ele fala, que bem tenho eu na terra além de ti. Mas se nós realmente amamos Jesus, vamos ver a condição que Jesus põe para aqueles que o amam, ou aqueles que dizem que o amam. João 14, versículo 24 e 25. Eles podem ler, por favor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Agora, leia de novo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas aquele Consolador... Não, 2 Pedro, que está em João. Segunda carta de Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas as quais desperta com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador mediante os vossos apóstolos. E ainda Efésios 2, versículo 20 ao 22. Nós estamos terminando. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Até aí. Olha só, eu quero concluir dizendo, não seja um indouto e, em consequência disso, inconstante. Porque quem não tem conhecimento de Deus e da sua palavra é um ignorante, analfabeto, tolo e nécio. E, consequentemente, se torna um vacilante, inseguro, infiel, falso e leviano. Para terminar, eu queria ler Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler todos nós. Colossenses 3, 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, não seja um indouto e inconstante, porque quem não tem conhecimento de Deus e da sua palavra é ignorante, espiritualmente falando, analfabeto das coisas de Deus, é um tolo que está perdendo o seu tempo na casa de Deus e é um nécio. E, consequentemente, se torna vacilante, inseguro, infiel, falso e leviano. Que Deus tenha misericórdia de nós,
que nós possamos nos aplicar mais à leitura da palavra de Deus. Foi todas estas coisas que eu observei nos versículos 17 e 18 de 2 Pedro 3. Os indoutos e inconstantes torcem, tropeçam, porque eles não entendem, porque não tiverem o seu entendimento renovado pela própria palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, a todos.